Boa tarde, aqui é a jornalista Bruna Britt, novamente aqui com vocês, né, pelo portal Litoral em Pauta. Hoje, nessa live, nós estamos recebendo a professora Ana Carolina Moya. Ela é professora de Educação Infantil e Fundamental e, assim, como a grande maioria de outros, né, dos professores, está se reinventando para se conectar aí com seus alunos pequenininhos, né, de 0 a 5 anos, e ela começou a gravar histórias, né, muito bacanas, pedagógicas para os seus alunos. E essas histórias ela envia no WhatsApp, na escola, no Facebook. E aí vamos então conhecer um pouquinho mais desse trabalho dela e principalmente aí para você que é papai dessa, né, com crianças pequenas, ela também vai dar várias dicas para a gente estimular esse aprendizado nesse período aí em casa, né, respeitando a quarentena. Muito bem-vinda, Carol. Então, conta um pouquinho de como que surgiu essa história das historinhas, essa sua paixão aí pelas crianças e de contar histórias. Ah, obrigada, agradeço pela oportunidade. Então, a gente que é professor de educação infantil, a gente tem que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Agora, imagine diante de uma tela de computador, o aluno ficar quietinho de 5, 3 aninhos, né? Não é fácil. E na escolinha, a gente conta as historinhas pessoalmente, junto deles, mostrando fotinhos, uma coisa bem lúdica. E na frente do computador, mesmo sendo a tia que eles já estão acostumados, a gente acaba tendo um trabalhinho a mais aí, né? Como todos os Mas, professores estão falando como isso, que estão todos os trabalhando professores. bem mais. É. E aí, para interagir eles, né? Claro que nós não trabalhamos o período normal de aulas, porque a gente não consegue, até nós adultos não conseguimos também ficar na frente do computador. Então, para que eles consigam aprender e ter paciência e deixar os pais tranquilos, a gente reinventa o que a gente consegue para eles. Então, essa coisa de contar história, eu gosto, né? Professor, ele tem que ter esse dom, senão ele não consegue, né? Educação infantil, principalmente, cara feia, e criança já chora, já confunde tudo. Então, eu comecei a contar historinhas para eles na escola. Só que no ambiente escolar é diferente. No computador, eu percebia que nas aulinhas didáticas mesmo, eles não ficavam quietinhos. Então, eu tive que inventar algo para que eles pudessem prestar atenção em mim. E aí é Perfeito. onde eu comecei, né? E aí eu fiz uma postagem uma vez num grupo, alguém postou, gostou, aquilo foi viralizando, foi ficando legal e eu achei interessante estar ajudando vocês, papais aí que estão assistindo, a ter mais uma oportunidade de deixá-los com alguém um pouquinho para que vocês consigam fazer as outras coisas, né? Então eu comecei a contar as historinhas e deu muito certo. Na verdade, o papai quase não deixa, né? Porque, como é que fala, nessa idade aí, pequenos, eles geralmente não têm os celulares, mas usam os celulares do papai. Então, aí você falou É, uma coisa que é bem bacana. Eu acho que duas coisas, que é essa coisa do lúdico, né? Que você, através sim. das histórias, consegue passar mensagens, né, para os papais, e a importância dos pais incentivarem, estarem do lado da criança para que ela queira aprender. Porque só deixar ela com um tablet ou na frente de um computador ou de um celular, provavelmente ela não vai desenvolver essa mega Ah, atenção, sim. ela vai querer ver outras coisas. Então é É, na importante. verdade, na Tá? verdade, a gente sempre deixa os pais à frente para eles também, para as crianças sentirem que os pais estão participando. Porque hoje, nessa pandemia, nessa quarentena, está sendo diferente a presença dos pais em casa, né? Porque quase não tinha isso. Então, eles exigem, eles fazem gracinhas, eles fazem manhinhas, porque eles querem que o pai, né? Eles estão pensando, poxa, meu pai não sai para trabalhar, não sai para lugar nenhum. E aí essa tia entra para contar uma história, eu quero que a minha mãe participe. Então as historinhas normalmente são feitas assim, olha, fantochinho simples, ó, É, EVA. Aqui eu fiz uma aqui com a meinha do meu pai. que Meinha, gracinha. olha, ele vira fantochinho, que é essa historinha especial é uma joaninha que tem ela, tem a filhinha. Então a gente faz as coisas com o material que nós temos em casa mesmo, né?
E aí reinvento, eu faço numerinhos para a gente contar uma historinha e que entre números junto com a história para já trabalhar a parte de matemática, de desenvolvimento dos Perfeito. alunos. E eles gostam, sabe? Não pode ser muito tempo, porque senão eles não têm paciência, eles saem de perto da tela, não querem Então, mais qual que é a assistir. média? Uns 5 minutos? Como que é isso? Uns 10 minutos, Tá. até uns 5 aninhos, uns 10 minutos. Depende também da criança. Tem criança que pede mais, né? Tem umas que Tá. nem acabou os 10 minutos, já saiu da tela. Aí a mãe acaba ficando assistindo, né? E na escola mesmo, eu também trabalho com o Fundamental 1, né? Que é o de primeiro ao quinto ano. Também conto histórias, mas daí eles são um pouco maiores, dá para a gente abusar um pouco mais do tempo. Mas também não é uma de muito demorado, senão eles não vão assistir. Porque a gente dá uma amolecida ali na didática, da apostila e entra com uma história para dar uma relaxada neles. Mas é incrível como que os pequenininhos gostam. Eles adoram. E aí como que tá sendo isso aí online? Você, como é que fala? Não tá vendo eles, você só tá na frente de uma tela do computador. Os pais estão dando feedback. E aí o que fazer também é outra pergunta, né? O feedback deles e a outra pergunta é: e o papai lá tá no meio da história, a criança saiu. O que que o pai tem que fazer? Deixa, respeita a criança, volta, continua a história, como é que é? Opa, peraí que agora o áudio saiu. Tenta só. Talvez não é um negócio de conectar seu? Parou. Conecta e desconecta o fiozinho. Não, eu só não tô Melhorou? ouvindo. Agora voltou. Vai. Tá. Então, os pais, nas aulas online, respondendo a sua primeira pergunta, nas aulas online, a gente tenta colocar eles à vontade. Eu sempre falo, vocês estão na casinha de vocês, a cantina da escola é a cozinha da mamãe. A hora de ir no banheiro não precisa ficar pedindo para a tia para ir, pode ir a hora que quiser. E aí, na hora da contação de história, é a hora que eu entro, que eu já percebo que eles estão cansadinhos de estar ali na apostila, fazendo atividade, colando, enfim. Aí eu já percebo a carinha, já começa a dispersar, pegar um brinquedo, é aonde a gente já entra com a história. Então, os pais estão sendo maravilhosos no sentido de estar do lado, insistir, pedir. Eles estão virando professores, né? Porque eles precisam ajudar, né? Ou vendo a Mas importância dos professores, né? Eles eu nunca foram acho tão que valorizados. também. E aí, na aula online é assim. Nos vídeos que eu gravo, das minhas historinhas que eu gravo para estar postando, para estar deixando essa ajuda aí para os pais, é mais assim, eu não vejo ninguém, né? Eu ponho a minha tela, faço a minha gravação e envio para as pessoas. Mas na aula online eu consigo ver as crianças, eu consigo ver como que estão. Às vezes eles falam, tchau, tia, eu tô com sono e sai mesmo. A mãe, aí a mãe se desculpa, ai, tia, desculpa. Ou às vezes eles nem entram porque dormiram tarde, acordar. Porque a rotina, a gente tenta que ela exista, né? Para que eles não percam, Manter o né? que já era, né? Mas mudou, né? Mas tentar manter É, alguma coisa. acaba dormindo mais tarde, acordando mais tarde, isso é normal, né? Mas o que que a gente sempre pede para as mães lá da escola, e aqui também uma dica: tentar fazer a rotininha deles normal. Acordar, tomar um banho, almoçar, se é estudo à tarde, já dá uma atividade se a professora mandou ou não, vocês mesmos fazem. Eu tenho alunos particulares que eu envio atividades também por e-mail para eles, para não ficar parado, e tentar entrar nessa rotina que eu sei que não é fácil, né? Mas para que eles não percam esse vínculo de depois voltarem às aulas e eles não vão vir relaxados, vão vir, a gente já fica, né, estressado, cansado, mas essa rotina deles eu acho interessante tentar deixar. E um ponto importante que eu acho que é outra dica, a hora que cansa, para. Não insiste. Se a criança ela é elétrica, faça contação de história com tudo que é cor, brinquedo, objeto. Se a criança é mais tranquila, faça uma coisa mais tranquila, mas sempre no tempo dela, para ela não estressar, porque senão a gente estressa também e aí acaba que as coisas não ficam legais, né?
Legal. Então, respeitar as crianças, se elas. Na verdade, eu tô assim, caiu a ficha assim que caiu o importante não é a contação de história em si, mas é o vínculo criado entre a professora e o aluno. Então, na Isso. verdade, a historinha é uma forma de falar na língua deles para ser interessante para eles, né? Isso. Para que consiga continuar esse vínculo e essa vontade de querer aprender, de remeter à escola onde ele fazia atividades. Então, é como se fosse usar âncoras mesmo, né? Lembranças para que eles entrem Exatamente. dentro dessa sintonia. E aí, claro, que a história é uma das coisas que eles mais gostam. Mas aí eu ia perguntar assim, mas então, eu posso colocar, sei lá, palavra cantada, outras historinhas para criança? Porque assim, ela vai, talvez ela vai lá por alguns minutos ficar lá interessada, mas depois perde o encanto, porque ela não vai ter aquele vínculo, ela não tem aquele Sim. extra, né? Então, É. assim, eu acho que é um recurso a mais, as historinhas. É. Mas o mais É. importante, fale. Essas histórias de internet que já existem, que a gente já coloca a palavra cantada, varal de histórias, é interessante. Mas essas que a gente conta, né, nós pedagogas, principalmente, que já sabemos o que faz a criança prestar atenção naquilo que a gente está falando, uma tiara de coelhinho, um olhinho pintado, um fantochinho que a gente mostra, isso já muda a atenção das crianças. Aí não é o celular que eu pego no YouTube, já não é mais a mesma coisa, é um vídeo já pronto que a mãe pega e mostra, olha essa tia contando a história. Então eu acho que muda um pouquinho até, porque daí entra a parte pedagógica, É né? isso, é o Eu acho, vínculo, tem que e ter na esse pessoal. E da escola, o que, que é a diferença? Que eles veem os amiguinhos deles, porque está cada um na sua casa. Então, nesse sistema online que a gente está hoje, a gente consegue colocar várias carinhas para eles irem um assistindo o outro, né? Aí a gente fez a semana retrasada, que foi o Dia das Mães, a gente fez uma homenagem, as mães choraram, os amiguinhos viram a mãe chorando de perto, porque isso não acontece na festa, né? A criança sobe, apresenta e a mãe não vê. Então, eu acho que essas historinhas, assim, preparadas mesmo, com a parte pedagógica, faz a diferença desses vídeos de YouTube, que são vídeos que a gente pega na internet, né? O que eu ia falar, assim, uma outra grande dica, se os professores já chamam a atenção, agora imagine os próprios pais contando a Sim. história. Imagine É, um pai colocando um chapéu, passando um batom, ficando um gatinho. é, Então, aquilo para a criança é o máximo. Então, é. fica a dica também para os papais e as mamães. Claro que nem todo mundo nasceu para isso, mas assim, Sim, para quem, eu acho que é uma grande demonstração de amor, de carinho, assim, pelo seu filho, é você entrar na dele, voltar a ser criança e assim, é. é isso. Agora eu tô pensando assim, outro feedback que caiu. O que marca, até por exemplo, depois na educação adulto, faculdade, enfim, que eu dou aula, o que marca as pessoas são as histórias. É. Então é isso. Então, olha como. E é isso. A gente encontra o amigo, o que, que é legal? A gente lembrar das histórias que viveu. Então, para a criança também, nesse mundo de super-herói, e aí a gente, como é que Nossa. fala? É a contação de história. Então, uma coisa, tipo, É. bem primitiva e que é um mega recurso, assim. Então, dá para fazer. Assim, primeira dica, então, com quem tem vínculo. Claro que você Sim, pode usar esses canais da internet, Palavra Cantada e outros. Agora, o vínculo maior que ele vai ter é com os pais. Então, se os pais puderem contar histórias, ler livros, fazer a criança interagir, mesmo que seja pouquinho, que seja, eu falo, não é quantidade, é qualidade, que seja 5, 10 minutos, mas que sim, seja sim. profundo, é É isso que vai ficar uma outra marcado. que hoje em dia, até para pintar, usar lápis de cor e pintar, tem as coisas na internet, né? Tem os livrinhos, tem essas coisas anti-estresse. E nas aulas online, que a gente não tem muito espaço para estar trabalhando com eles, você pega uma folha de sulfite, faz um desenho e mostra e faz uma aula. Ou pede para ele ler uma historinha e fala: filha, agora desenha para a mamãe.
né? A gente fala para o aluno, agora faz para ti o desenhinho do livro, ou conta para mim. Esse tempo que ele gastou, ele já cansou, ele já foi importante, a mãe já estava com ele, e o estresse não vai existir, né? Porque a gente só não Perfeito. pode deixar a criança ociosa. Isso aí não é legal, porque ela vai se cansar, né? Mas essa do desenho também é uma coisa bem legal. Muito legal. É, se a gente já fica sem norte, né, com essa pandemia, não É, tem tempo para acabar, a gente já fica meio apavorado. Então, imagine a criança ociosa. Então, na verdade, assim, tem o brincar livre, que a criança ela cria o mundo dela, mas a gente pode orientar também, é isso. Um simples, minha filha, não vou nem falar, um simples papel na mão de uma criança vira tudo, né? é. Vira barco, vira chuva, Aquele. vira tudo. Sim, canudinho, que você faz a bolinha e vai assoprando para fazer gol. São coisas que a gente tem em casa, né? A gente precisa sair para comprar, não precisa gastar. E a criança, o mais simples para ela é o que tem mais valor. É o que É, ela porque ela nunca mais pode vai criar, né? esquecer, né? É que ela pode É, criar, porque se ela ganha um brinquedo, o brinquedo já vem pronto. Ela não tem é. ali o que criar. Então, eu acho que essas dicas aí, que materiais? É rolinho de papel higiênico, é Canudinho, canudinho, EVA, EVA, o tudo assim, é isso, canetinha, lápis de cor, né? e tudo isso pode se transformar almofadas, como é que fala isso? Esponja, massinha, então todas essas coisas assim, O eu tô bem próprio nesse universo. cenário, Bruna. O próprio cenário que você vai montar para a criança, você põe uma almofada no chão, um tapete, não no sofá, na cama, que já é assim na casa, mas pega um tapetinho, coloca já de vozes diferentes, você chora, você fica alegre, você tem sono, e aí as coisas vão fluindo, é encantador. É isso, é assim, É, claro que tem que gostar, nem todo mundo, nem é, todos os pais têm paciência, mas assim, quando você tá fazendo pro filho, você acaba nem percebendo. Eu tô falando assim, é, imagina, para ele fazer um piquenique dentro de casa, que eu acabei de fazer e ele amou, sabe? Para o que é sim, isso? É só colocar uma toalha no chão e comer ali, sabe? Tipo, é, mas para ele é tudo uma coisa mágica, né? Ou fazer acampar, fazer uma cabana. Pega um lençol, aquilo lá já se virou. é, Então, assim, é é entrar isso nesse universo lúdico, né, com as crianças, que eu acho que é sim, o é mais isso aí. fascinante. E assim, agora, a outra coisa, né, porque assim, principalmente você que dá aula em escola particular, muitos pais aí, claro, tá todo mundo passando dificuldade, e aí o povo fica pensando, nossa, mas o meu filho não tá tendo aula completa, fica até pensando em tirar o aluno, mas assim, eu acho que também você falar um pouquinho desse outro lado, de como que tá sendo trabalhoso preparar um material que ninguém pensou que ia viver e ter que fazer isso. Então, assim, um pouquinho de paciência e assim, aonde que você busca essas inspirações e o legal também que você falou, assim, quando você está contando a história, você conhece cada aluno, então você coloca ali o rio da sua cidade, o sobrenome dele, então é essas coisas que vão pegar. Então, conta assim o outro lado da história, né? De como é Então, é assim. preparar. Na verdade, o professor ele prepara todos os dias, nem sempre aquela aula que ele prepara é a aula que ele vai dar e deu certo, né? Então a gente está sempre vivendo nessas mudanças diárias, aprendendo com os alunos. A gente chega na escola, às vezes você preparou uma aula que você não consegue dar e aquilo já muda. Então você tem que ser um polvo ali para adivinhar e fazer várias coisas, né? Mas assim, o segredo que nós da escola, né, e pais também deveriam, não é fazer uma pressão, né? Aquela exigência de sala de aula, de prova, de apostila, para essas crianças menores, até o quinto ano, eu acho que a gente consegue dar uma maneirada. Então, assim, não deixar de dar o conteúdo, porque os pais, né? A aula continua, o ano letivo está normal, mas esses conteúdos, assim, com um tempo mais de demora, um intervalo maior, eles estão em casa, ficam mais à vontade. Então, uma contação de história para os maiores, em duas, três vezes na semana, para os menores, a hora que a gente percebe que eles estão cansadinhos, não pedir para o pai exigir que eles fiquem sentados, né? Porque aquilo já gera também um estresse. Então, o segredo é assim, é continuar com essa, com essa aula online, que a gente não pode parar, mas não ser uma coisa é, obrigatória como era na escola, né?
Já não Sim. precisa ficar de uniforme, já dá para ficar mais relaxado, horário de lanche a gente aumenta um pouco mais, pede para a mãe participar de algumas aulas, né? Então, porque senão fica muito estressante. Não é fácil ficar sentado na frente do computador, olhando, escutando o professor falar. Na sala tem os amigos, você vai no banheiro, você enche a garrafinha, você sai, né? O diretor chama, Interage. tem aula para fora, no ar livre, e agora na internet já não é muito assim. Então, o objetivo que eu faço, que eu traço é fazer mais tranquilo, não deixar de passar o ensinamento, a parte pedagógica, mas deixar eles mais à vontade, o máximo. Então, E as ser crianças prazeroso pequenas, para os dois, né? para os dois, Para as porque crianças e senão para os alunos. senão os menores, Bruna, acabam que não entram na sala, vão, ih, começou aquela aula daquela tia que vai falar, 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 eu não quero nem ir, né? Então você já vem com fantoche, já brinca, já faz, já canta uma música, reza, já faz alguma coisa, como se fosse a rotina mesmo da escolinha, para que eles consigam. Então, a cada dia na aula online é um aprendizado. Então, a gente começa a ver a necessidade que aquele dia mostrou para você melhorar no outro dia. Então, esse é o Perfeito. ponto aí. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Porque é isso, a gente não consegue nem assim, consegue planejar, mas nem tudo que planejou é o que realmente vai fazer efeito. Eu acho É, que isso tem muito a ver, assim, cada turminha, cada aluno é único. E aí, e a gente vai experimentando e vendo o resultado que dá com eles, e o né? mais legal também, os alunos maiores, quarto, quinto ano, fala, tia, às vezes eu tô falando, tô com o microfone desligado. Às vezes eu tô achando que eu tô aparecendo, não liguei o vídeo. Então, a gente tá aprendendo com eles, né? E essa parte de internet, eles são super ágeis, super Já espertos. nasceram Então, às vezes é, então, conectados. às vezes eu tô falando, tia, seu microfone tá desligado. Aí a gente liga o microfone, tá mexendo no celular, achando que tá no computador, mexe no mouse. E é um monte de coisa que acontece, né? Mas acaba ficando gostoso a aula. Então você não pode ser aquela aula como ensino médio, minha filha, né? Minha filha está no ensino médio. Então a aula dela é pauleira, é trabalho, é uma em cima da outra. É diferente, né? Mas até para eles já tá pesado, É, né? Eles tá. não veem a hora de dar um pau na internet para parar. Então, com Nossa, os quando a internet pequenos, cai, eles já nem entram mais, né? então, assim, com as crianças é só isso, é um start, é esse vínculo para criar esse vínculo, e é isso, e claro que aí é a oportunidade única de fazer as coisas do cotidiano se tornar educativas, né? Então, ajudar nas Sim, tarefas de casa é uma forma de você ensinar a contar, ensinar a ordem, organização. Então, eu acho que essa ficha aí, né, dos pais, essa coisa de sentar junto para comer. Então, tudo isso pode ter essa outra mentalidade, né? Esse outro é, olhar aí mais sim, pedagógico. Mas assim, é isso. Com certeza unânime, contar histórias é fantástico em todas as idades e principalmente quando é criança, que é muito importante. sim. Agora assim, essa pandemia vai passar e como que você acha que vai ficar essa coisa da educação? Vai continuar a educação presencial, mas vai ter você acha que tem essa tendência de cada vez ter mais online dentro do presencial? Eu penso que a gente não vai poder deixar de manter o que a gente já está fazendo aqui quando voltar, né? Voltar a ser como era antes. Que, na verdade, não vai ser como era antes, né? Em nenhum sentido dessa pandemia, porque muita coisa mudou. Muitos querem aula, online, outros não acham legal. Então, eu acho assim: os alunos vão voltar mais preguiçosos, porque em casa tudo é diferente. Só que a gente tem que voltar com mais força ainda de mostrar para eles que eles estão continuando na escola, que na escola o ritmo é diferente, os horários vão ser maiores, né? Não vão ter aquela facilidade de ir ao banheiro toda hora, de dormir até mais tarde, de lanchar um período maior. Mas eu acredito sim que vai ter uma diferença e uma solicitação de online maior. Eu creio, né? Principalmente para os Entendi. maiores. É, Mas a aula ao vivo, a aula presencial, ela não tem comparação. Ela faz a diferença no toque, né? No abraço, na história, numa videoaula, num passeio externo de escola.
Isso eu rezo e peço para que não acabe. É isso. Na verdade, eu falo que essa Né? educação infantil, né, os pequenininhos, na verdade, eles vão para a escola não é para aprender, eles vão para brincar, porque o aprender Sim, deles é brincar. Então, eles precisam de espaço, eles precisam dessa, né, dessa é, conexão. E isso daí é o que esse isolamento social não está proporcionando, né? Porque não podem estar exatamente. juntos. É. Mas assim, eu acho que essa é a maior riqueza, né, Eu é falo, sabe, Bruna? ocorrer. Hum, Eu sempre falo, a gente não querer sair é uma coisa, a gente não poder sair é um desespero, né? Agora você imagina para as crianças. Você quer sábado, você vai fazer o quê? Ah, eu quero comer uma pizza em casa. Quero dançar num baile em casa, né? Agora você imagina os pequenininhos que não conseguem ir ali fora ver uma plantinha, porque não dá para ficar saindo mesmo, né? Então na escola exige esse lado que a gente consegue mostrar para eles. As aulas práticas são maravilhosas. Eles aprendem muito mais numa horta, né? Aí então a gente no- costuma sempre dar assim algo que eles façam para sentir o material. E aí, papelzinho crepom que a mãe tem em casa. Ah, isso eu não tenho, tia. A gente muda, faz outra coisa, né? Escrever na areia, brincar. Então, essa parte, quando nós voltarmos, que se Deus quiser não vai demorar, a gente vai ter de novo isso com ele, se Deus quiser. Perfeito. Então, acho que é isso, para a gente ir concluindo assim o presencial, É, principalmente na educação aí, né, dos pequenininhos, faz faz toda a diferença. diferença, né? Enfim, é o toque, é o carinho, é o ar livre, é isso, é essa experimentação que eles estão tentando fazer em casa, né? Na verdade, a criança é Sim, criança em qualquer lugar, então ela vai inventar dentro da casa dela mesmo. E aí é isso. Eu acho que outra dica aí para os pais é repensar os nãos, né? Porque por que é. não fazer bagunça? Por que não pegar as panelas e fazer barulho com Isso. ela? Então, assim, se não vai quebrar, não vai, enfim. Então, acho que muitas das Tentar, coisas que a tentar gente. fazer o que a É, criança permite. Se ela é uma criança calma, faz as coisas tranquilo. Se ela é uma criança mais agitada, entra no ritmo dela, não para agitar mais. Mas não, né? Se ela gosta de brincar, fazer, pular, faça uma brincadeira de cabaninha, brinca com, porque uma hora ela vai cansar. E aquele momento enérgico dela, ela vai cessar ali com o pai e para todo mundo ficar tranquilo, né? Porque se você quiser ficar, não, agora o pai não vai, não, agora não dá, agora na hora que ele isso. quer, você só vai criar estresse, né? Então é Então, para a legal gente até evitar isso. essa rotina, né? Porque daí ele sabe que de É, manhã é a hora, aquela horinha é a hora que você vai brincar com ele. E é isso, isso. a outra coisa é da empatia. Você brincar como a criança quer brincar, com o que ela gosta, e Isso. não com o que você pensou e É, se organizou ou das brincadeiras que você fazia. Não, mudou. É o que ela quer. E aí é. você contribui para aquilo. Porque, exatamente, é assim em sala de aula. Ah, hoje eu vou dar isso. Você prepara a sua aula, sai de casa, chega lá, tá todo mundo agitado, o negócio tá complicado. Você já tem que sair da sala por todo mundo descalço na graminha para brincar. Então, é a mesma coisa. Às vezes você acha que é uma coisa, mas não é, entendeu? Então, vai no ritmo do dia. A gente tem dia que não tá bem, a criança também. Então, vamos no É. ritmo dela. Deixa eu ver como é que ela tá hoje. Então, hoje dá. É paciência, muito amor e a gente chega lá. Eu acho que você fechou aí com chave de ouro. Não É, tem segredo. É nas não, coisas simples que as coisas acontecem e tudo com muito amor, respeitando aí as criancinhas. Mas o mais importante, Ana, que eu quero agradecer, e eu acho que eu falaria isso 1000 vezes, gravaria muitas lives. Conte pode, histórias, né? com certeza, Para as com crianças certeza. e se você nasceu com um dom e tem essa criatividade, usa esses fantoches, mais perfeito ainda. Pode Então, deixar. eu queria agora que você deixasse as suas redes sociais, o seu contato, para quem quiser te seguir, ver essas historinhas. Deixa Conte. assim. O meu Facebook, que é o que eu tô, né? Que na verdade eu tô virando uma YouTuber. Eu nem sabia, eu nem sabia que isso ia dar certo, mas de saber que a gente está fazendo bem para as crianças, acalmando as famílias, eu acho que isso é o mais importante, né? O meu Facebook é Ana Carolina Moia. Depois você coloca aí, Bruna, para ele. E eu vou estar postando alguns vídeos lá, né? Tem o meu WhatsApp, que é o 12 996729167. Eu sou aqui de Guaratinguetá, São Paulo.
Se quiserem me adicionar também para ideias, para conversar, para estar mandando atividade, a gente pode conversar. E por enquanto eu tenho esses dois Tá ótimo. contatos aí para a gente já dar uma ajuda aí para as mães. Muito legal. Então, assim, ó, sucesso, continue. E é isso. Todas as dicas, eu acho que isso é muito valioso para os professores. E aí vamos nos unir, criar essas redes para ir É, cada vez melhorando mais, né? E aí a gente e se não tiver não caiu o barco, né? Como é que professores aí que fala? estão ouvindo, Online. né, que estão vendo a nossa live aí, eu espero que eles também tenham esse carinho e se quiserem contatar comigo aí para a gente poder trocar ideias, eu acho que a gente tem que se unir mesmo, que nesse momento está servindo de exemplo para a gente melhorar em tudo aquilo que a gente precisa e levar isso adiante depois, né? Não só É porque é isso. pandemia, né? Novos hábitos que estão sendo adquiridos, Novos uma hábitos. nova É, versão está é. sendo, como é que fala, descoberta, e depois que tudo passar, vamos continuar essas coisas que deram certo, né? Sim, sim, com certeza. Então, muito obrigada, gratidão mesmo por todas essas dicas, adorei. E aí E eu fica que então os agradeço contatos. vocês. Obrigada, viu? Eu Então agradeço a tá bom. todos, um beijo, se cuidem. Logo, logo estaremos com novas histórias. E fiquem em casa. Um beijão. Fiquem. Até.